vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eu, Ele e Vocês. E hoje nós estamos aqui e vamos apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a pessoa, o pastor, teólogo, amigo, pastor Hamilton Ribeiro Júnior. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É gratificante de receber o senhor aqui pela primeira vez no nosso canal. E creio que você vai ficar encantado com a pessoa do pastor Hamilton. Então assim, eu quero que você fique ligadinho. É muito importante que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no nosso canal e que principalmente, a partir de agora, você vai conhecer uma pessoa que está assim, se preparando para ajudar a mudança, a transformação que o nosso país precisa. Mas hoje eu convidei ele aqui para o nosso canal para conhecer a pessoa do pastor Hamilton Ribeiro. Pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi a sua infância. Tânia, primeiramente é um prazer estar fazendo parte dessa entrevista, desse programa, desse canal, Eu, Ele e Você. Isso. É uma boa oportunidade, um privilégio poder participar e poder falar um pouco dessa história, né, de vida. Na verdade, eu considero que todo o currículo e toda essa história, a biografia que eu vivenciei desde a minha infância até hoje, eu considero e tenho convicção que Deus esteve na direção, conduzindo e preparando para aquilo que Ele tem como projeto para a minha vida, né, e para o futuro também. Na minha infância eu tive a oportunidade de nascer em Belém do Pará, aqui no Brasil considerado, na verdade, o berço do pentecostalismo no Brasil, né? E para o mundo, né, se tem todo um histórico dessa origem dentro do nosso contexto da nação e até profético também, Belém de Judá, Belém do Pará, né? Então, Casa do Pão. E dentro desse contexto eu nasci em um lar onde os meus pais são professores, educadores e sempre atuando em atividades sociais. Minha mãe sempre foi uma pessoa comprometida com a área da educação, foi diretora de escola, né, e sempre trabalhou com a educação infantil, sempre preparando os primeiros passos das crianças para um futuro como cidadão. E o meu pai, que é uma pessoa que eu tenho como referencial para a minha vida, foi sempre uma pessoa atuante na sociedade, participando de associações, de centro comunitário, né, de bairro. E também, por ser educador físico, sempre participou também de atividades ligadas ao esporte, né? E eu cresci neste ambiente, vendo os meus pais tendo sempre uma participação ativa na sociedade. Então, só uma perguntinha. O senhor, como criança, então, já tinha essa vontade de, assim, já era uma criança voltada, assim, que gostava de ler, que gostava de escrever, era uma criança, assim, enérgica nas brincadeiras, gostava de se envolver. Como que era o Hamilton criança? Sempre eu tive uma liderança, né, no meio do grupo onde eu estive participando. Como criança mesmo, próprias brincadeiras, inclusive, eu já brincava com um grupo de colegas da rua, da comunidade, né? Sempre eu brincava com atividades onde existia uma liderança e sempre nos uníamos para uma finalidade comum. Coisas assim básicas na própria comunidade, como por exemplo, preparar a comunidade para algum evento cívico, né, participando na escola de atividades ligadas à questão do nacionalismo, patriotismo, sempre participei. Na minha adolescência eu fui diretor de grêmio estudantil, participando ativamente nas atividades cívicas da escola, né, marcha, no desfile escolar, sempre estive participando também. Então eu sempre tive e fui cultivado, né, nesse contexto, nesse ambiente de patriotismo, de amor à pátria, e depois mesmo seguindo na carreira estudantil, sempre estive participando, sendo conselheiro de classe, né, presidente de grêmio estudantil. Estou envolvido até na própria universidade, né, que eu fui também participante do DCE, Diretório Acadêmico Estudantil, e aí foi no berço desse contexto de movimento estudantil que eu fui então sendo politizado e preparado para essa consciência, né, crítica, reflexiva como cidadão. Pastor, eu vejo assim, hoje, vejo pelo Tiaguinho, meu filho, ele já tem essa visão de criança sendo tão pequenininho, o Tiaguinho tem 10 anos,
uma visão de empreendedor, né? Eu vejo ele hoje preocupado em ter um trabalho, em exercer alguma coisa, em guardar o dinheirinho dele. É uma criança assim ativa, que brinca, uma criança normal, mas que já com 10 anos hoje, essa visão. Ele hoje tem essa visão, então o senhor já tinha também essa visão lá, né? Exato. E justamente nós fomos criados nesse contexto, né, dentro dessa participação. Inclusive, nesse sentido, eu acredito que, em termos de sociedade, nós precisamos realmente pensar sobre investir na nossa criança, né, desde desse processo educacional, da educação infantil até o ensino médio, trabalhar essa questão vocacional do aluno para a questão do empreendedorismo também, porque infelizmente a nossa sociedade brasileira não prepara os seus alunos para serem empreendedores e sim empregados. Só aí você já percebe que nós perdemos muito enquanto nação para o progresso da nação em função desta formação. Porque quando você tem uma formação voltada para ser um empregado, então você não tem um preparo e nem tampouco uma disposição para empreender. Enquanto que países na Europa, na América, são preparados os alunos para se tornarem empreendedores. E isso é importante, porque aí você leva o progresso para a sua nação, né? E nesse aspecto a gente percebe que hoje há uma necessidade de resgatar isso, né? Interessante, aqui o senhor estava me falando, veio à minha mente. Isso tudo, essa visão que o senhor teve desde de pequeno, influência dos seus pais, né? Então, assim, pastor, como eu ia dizendo, a família é um agente transformador, um agente ativador de transformação da criança na sociedade, porque assim, hoje a gente percebe que as famílias, o pai, a mãe, têm deixado essa incumbência para a escola. E nós percebemos assim que no seu caso, então a gente percebe assim que no seu caso, o que influenciou desde pequeno é a atuação do seu pai e da sua mãe. O que hoje a família, o pai e a mãe, poderia ajudar, começando dentro de casa? Exato. A família, ela é, na verdade, a célula-mãe da sociedade, né? A célula máter, a incubadora da sociedade. Tudo que nós podemos ter hoje na sociedade, como cidadão do bem, pessoas que são úteis, né, à sociedade, pessoas que são nocivas à sociedade, todas elas vieram oriundas de uma família, de um lar. Então, dentro de um contexto de uma construção, de uma civilização, nós não podemos esquecer, né, ou, na verdade, desassociar o contexto da importância da contribuição da família. Como eu entendo, a família ela é uma das principais instituições sociais, é o projeto de Deus para a sociedade, foi a primeira instituição divinamente constituída na Terra. E por isso, quando você pensa nesse projeto para a sociedade de mudança, de renovação, nós temos que pensar o seguinte: mudanças numa civilização, elas precisam ocorrer dentro de um processo geracional. Então é uma geração que precisa passar por um processo de reeducação, educação e cultura, para que você possa então, numa seguinte geração, poder desfrutar ou colher os frutos dessa semeadura. Então, nesse aspecto, os pais são importantes agentes nesse processo de educação. Nós temos vários exemplos de países, a exemplo do Japão, Coreia, que eles passaram por situações de crises dentro do seu contexto, até mesmo situações até na questão da bomba atômica no Japão, né? A Coreia passou por um processo há 33 anos atrás, a Coreia está totalmente destruída em termos sociais, a estrutura, mas houve uma união na Coreia do Sul, e eles começaram através da oração, inclusive, trabalhando a família, e hoje a Coreia é uma grande potência, né? Fruto de toda uma união. Então, como sociedade, nós precisamos pensar o seguinte, que a célula dessa construção é a família. Então, assim, o pai, a mãe, independente se trabalha fora ou não, dentro de casa,
pode contribuir com o filho através de um carinho, de uma palavra, de um ensinamento, preparando já ele para lidar com situações lá na frente. Exatamente, até porque dentro desse processo de formação do lar é que você vai construir um cidadão que ele vai ser útil à sociedade. Então, nesse processo educacional do lar, muitas coisas que a escola ela ensina, mas se não tiver o apoio e a contrapartida da família no contexto do lar, certamente não vai se construir uma formação completa deste cidadão. Então a família é importantíssima, inclusive tive oportunidade em alguns estados aqui no Brasil, como no Pará, no Amapá e no Amazonas, né? E aqui em São Paulo, trabalhar projetos como, por exemplo, Universidade da Família, preparando e oferecendo escolas de formação para os pais, com uma grade curricular específica, formando e preparando os pais para criarem seus filhos, porque essa é uma deficiência. Hoje a pessoa se prepara para ser um médico, né, faz uma faculdade, se prepara para ser um professor, se prepara para ser um engenheiro, mas as pessoas não estão se preparando para ser pai e mãe. E ser pai e ser mãe é o maior empreendimento que uma pessoa possa realizar na sua vida. E a construção de um ser humano, né? E é uma construção que não é tão simples, é complexa e que requer sabedoria, requer toda uma capacitação para isso. Então daí surgiu a ideia do projeto Universidade da Família, oferecendo escola de formação. Também implantamos o Instituto da Família, que trabalha também a parte terapêutica, a parte de workshops vivenciais da família, levando para essas famílias oficinas do casamento, oficinas para pais, tudo isso para aperfeiçoar e aprimorar, né, o exercício, no caso paterno e materno, no contexto do lar dos pais e mães. Okay. Todo adolescente tem sonhos. Né? Eu creio assim que na minha adolescência eu lembro que com os meus 15, 18 anos eu já começava aí a sonhar aquilo que eu pensava em ser no meu futuro. Quem era o Hamilton com 18 anos? Quais eram os seus sonhos? Desde a minha adolescência, sempre fui uma pessoa idealista. Sempre tive um sentimento, né, de voluntariedade, sempre fui uma pessoa que fui humanitário, né, sempre participando de ações. Eu me lembro que como adolescente eu já participava do Centro Nova Vida, que era um centro de apoio às famílias que tinham membros da família dependentes químicos. E eu participava do grupo que orientava e ajudava os pais a lidar, e os familiares, a lidar justamente com os adictos, né, com os dependentes químicos. E era utilizado o programa Amor Exigente, que trabalha com princípios de orientação para ajudar justamente a como lidar com isso, porque de qualquer forma a família ela é codependente e nesse processo é importantíssimo. Então eu já como adolescente já participava dessas atividades. E no contexto da igreja, né, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida aos 14 anos de idade. Aos 15 anos de idade eu consagrei minha vida para a obra missionária, num congresso missionário em Goiânia, no estado do Goiás. E a partir daí eu comecei então a me preparar e dedicar a minha vida focando, além dos meus estudos universitários, meus estudos de formação profissional, eu também, paralelamente a isso, comecei a me preparar, né, vocacionalmente para o ministério que Deus havia já confirmado na minha vida, o ministério pastoral, sendo missionário. Então, a partir de quando então que o senhor assumiu assim, Deus falou assim, hoje você vai ser consagrado a pastor? Isso, e se deu na verdade, aos 15 anos de idade, essa confirmação e essa convicção de chamada. E aos 19 anos de idade, eu iniciei meu ministério pastoral. Né? Nossa, tão com novinho. 19 anos, exatamente, bem jovem. Deixa eu te perguntar, porque então, aí é que tá. Um jovem de 19 anos, né, com sonhos, com expectativas, como todo jovem tem. E eu creio assim que todo jovem que vão estar assistindo, todos eles, nessa fase de idade, sonham assim em mudar o mundo e transformar o mundo. Né? É um sonho revolucionário de todo jovem passa por isso. Aí entra o ministério, Exato. Que muda tudo. Não muda o ideal, mas muda a forma. Exato. E aí, pastor? Quando você, por exemplo, passa a ter uma visão, né, de futuro,
o que vinha na minha mente, no meu coração? O desejo, na verdade, de ajudar as vidas, as pessoas, as famílias, a sociedade como um todo, a poderem ter uma experiência que eu estava tendo, porque a minha família foi alcançada, né, pelo Evangelho de Jesus, e essa mudança, essa transformação, essa revolução que Jesus fez na minha vida, na minha família, me levou, me impulsionou, além dos desejos e propósitos que eu tinha já para a sociedade, só fez enriquecer e enobrecer, porque agora eu não estava preocupado somente com mudanças no aspecto social, mas com mudanças internas, do interior do ser humano, que o ser humano pudesse experimentar paz verdadeira, felicidade, pudesse expressar o seu amor, não um amor simplesmente superficial, mas um amor profundo, que é o amor de Deus que a gente aprende, que é um amor incondicional. E aí eu comecei então a vislumbrar isso, a possibilidade de ser um canal de Deus para abençoar as pessoas, e eu percebi que metade da minha vida seria pouco, eu precisaria dedicar minha vida toda para a obra de Deus, servindo a Deus e poder servir as pessoas. E foi exatamente o que vem acontecendo, né, ao longo desses anos. Hoje completo 27 anos de ministério pastoral, sendo missionário e pastor no estado do Pará, no Amapá por 4 anos, em Manaus, no estado do Amazonas, por 6 anos e meio. Na Venezuela, estive fazendo 3 viagens missionárias, fazendo a obra missionária na Venezuela. No Peru também, estive uma vez fazendo a obra missionária no Peru. E em São Paulo, pela 2ª vez, fazendo trabalho missionário aqui no estado de São Paulo. Temos construído ao longo destes últimos anos uma grande estrutura de trabalho social, né, e missionário também, através da Casa de Oração para Todas as Nações. Amém. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor tem para o futuro, que o senhor almeja para o futuro. Não conta tudo, para eles ficarem bem curiosos para o próximo vídeo. Então conta só um pouquinho. Quando eu penso no futuro, eu penso num futuro muito além de um futuro de anos, mas eu penso no futuro de eternidade. Porque quando você pensa na eternidade, você, na verdade, vai poder priorizar valores que são eternos, valores que eles não vão desaparecer com 10, 20, 30 anos. Então, hoje, a visão que eu tenho de futuro é na perspectiva de ser um instrumento nas mãos de Deus para poder cumprir com a minha cidadania terrena e me preparar para viver a minha cidadania celestial. E para que isso aconteça, eu preciso ter atitudes e um comportamento que se assemelhe ao meu mestre, ao meu Senhor, que é Jesus Cristo. Então, como Jesus ele esteve na terra e durante o seu ministério aqui na terra, ele teve os seus ensinamentos, né? A vida de Jesus nos mostra exatamente o que nós devemos e como nós devemos viver na terra. Então eu tenho como referencial para a minha vida Jesus Cristo. E eu espero, né, honrar a Deus e ser obediente plenamente ao Senhor Jesus. E desta forma eu entendo que amar ao próximo, respeitar as pessoas, poder construir uma sociedade, ser um instrumento, uma ferramenta de Deus para poder construir e restaurar aquilo que Deus sempre planejou para o ser humano, desde o Jardim do Éden. Né? Na verdade, quem está fora do projeto de Deus é a própria sociedade, o mundo, né? A humanidade, porque Deus sempre preparou o melhor para o mundo, para nós vivermos em paz, viver em harmonia. Quando você olha a sociedade do Jardim do Éden, o que Deus tinha planejado para o ser humano era de bom e de melhor. E por isso, através de Jesus, há uma restauração. Jesus quer restaurar tudo isso, trazer tudo novo, né? E para que isso aconteça, nós precisamos deixar que realmente Cristo possa assumir o controle da nossa vida e essas mudanças acontecerem de dentro para fora. Ok. Gente, aqui vocês vão estar conhecendo um pouquinho só do homem, da figura pública, do pastor, do missionário, do teólogo, do empreendedor Hamilton Ribeiro Júnior. Então, assim, eu peço a você, vai estar aqui embaixo todos os contatos e redes sociais do pastor Hamilton, para que você possa ir nos acompanhando, conhecendo um pouquinho mais
dele como homem, como pastor, como empreendedor, como teólogo e a sua visão de futuro. Então, assim, nos acompanhe, fica ligadinho porque tem muita novidade chegando para o pastor Hamilton e para todos que acompanham ele. Seguir e não deixe de compartilhar. Pastor, nós vamos fazer um bate-bola aqui bem rápido para nós encerrarmos aqui. Hamilton, criança. Eu vejo que a minha infância, eu tive a oportunidade de vivê-la, né, de uma forma muito interessante. Por quê? Porque como criança eu pude viver realmente um contexto de lar, né, um ambiente de lar, onde se priorizou o respeito e a valorização da família. Pai. Não tive a oportunidade de ser pai, né? Ainda até hoje eu não tive a oportunidade de ser pai, mas eu sei a importância do que o meu pai representa para a minha vida, né? É pilar, é base, é exemplo, é referencial. Mãe. Mãe, para mim, é um exemplo, né? A minha mãe, na minha vida, né, é um testemunho vivo de amor, de dedicação, de comprometimento realmente em ver e construir uma família, um ambiente que seja um ambiente prazeroso. Irmãos. Também é o valor de amizade, né? O valor de comunhão e de companheirismo também, em meio a tantas coisas que passamos, inclusive na nossa infância, né? E poder ver a importância da união dos irmãos. Esposa. Esposa, pelo menos 50% da minha vida é a minha esposa, né? É uma pessoa que tem sido uma companheira, uma pessoa que tem sido amiga, tem sido realmente uma guerreira também, e só para poder estar nos acompanhando em meio a tantas coisas do nosso ministério, a nossa vida, realmente ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Quando o Hamilton não está trabalhando, o que o Hamilton gosta de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de me informar sobre o que está acontecendo no mundo todo. Procuro sempre consultar um pouco os teóricos de determinadas áreas, a exemplo da educação, a questão, por exemplo, de pensadores, né, que têm uma reflexão macro da sociedade globalizada. Eu sempre procuro interagir e buscar me atualizar. Tem algum esporte preferido? Sempre eu gostei da prática do futebol, né? Ultimamente eu não tenho tido a oportunidade de desenvolver mais em função das atividades realmente que nos absorvem, principalmente numa cidade como São Paulo, onde nós temos uma dinâmica de vida bem diferenciada, mas o futebol preferido o esporte é o futebol. Comida preferida? Eu tenho uma preferência muito grande pelo peixe, né? Para mim é um alimento mais saudável, né? E eu gosto sempre de optar por alimentos que são mais saudáveis e que nos ajudam a nutrir de fato. Um lugar? Um lugar, São Paulo. Para mim, São Paulo ele é uma síntese de uma variedade de tudo que a gente pode encontrar em todo o planeta. Aqui nós encontramos de tudo. Então, São Paulo é um lugar realmente muito especial na minha vida. E eu também não posso também esquecer, né, do meu Pará. O Pará é uma terra também maravilhosa, a Amazônia como um todo, e eu considero aquele lugar também muito especial, muito precisa também de muitas políticas. Vida. Vida, a melhor maneira de se viver a vida de forma plena é poder viver com Jesus no coração. É poder deixar que Jesus conduza a nossa vida, sem ter uma ansiedade no que vai acontecer, mas ter a plena certeza de que Deus está no comando e Ele vai nos levar para o melhor lugar que nós precisamos estar. Fé. É aquilo que nós precisamos ter diariamente, para nós podermos superar os obstáculos, as dificuldades, e a fé na fonte certa, né, no alvo certo, que é Deus. Nós precisamos ter fé para poder superar e vencer todos os obstáculos e dificuldades. No mundo que nós vivemos, de tantas lutas, de tantas dificuldades, sem fé não tem como sobreviver. Então, para terminar, resumindo tudo isso, Deus é a fonte de vida eterna. Deus é tudo que nós precisamos para ser feliz,
para viver em paz, para poder expressar amor e receber amor, é quem pode, de fato, determinar e definir a nossa história e o final feliz para a nossa vida. Amém. Pastor, eu quero agradecer. Muito obrigado. Gente, não vai faltar oportunidade para vocês conhecerem mais do pastor Hamilton. Em breve, este vídeo vai estar disponível no canal dele também do YouTube, nas redes sociais. Acompanhe o trabalho deste homem. É assim, um visionário em todas as áreas. Tudo que você pensar na saúde, na educação, no empreendedorismo corporativo, social, aquilo que beneficia o povo, você pode colocar ali o pastor Hamilton em algum lugar beneficiando o povo. Então, assim, vale a pena você conhecer, mas se preparem porque vem muito mais por aí. Eu agradeço a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até a próxima. Pastor Hamilton, deixe suas considerações finais. Quero agradecer por essa oportunidade neste canal e parabenizar por este programa também, que Deus esteja abençoando cada dia mais o seu trabalho e esse canal que tem sido enriquecedor, trazendo sempre informações, né, e contribuições para a sociedade, e que Deus possa te abençoar grandemente a você, a sua família e o seu ministério. Amém. Amém. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.